Sabe o que faz a decoração de quem tem muito dinheiro disponível ser diferente da decoração de uma pessoa que precisa batalhar para conseguir decorar a sua casa? A intenção. Eu sei que pode parecer meio estranho, porque o mundo fez a gente acreditar que casa bonita depende de dinheiro infinito, de obra, de móvel assinado, de arquiteto caro. Mas na prática, não é bem assim. É claro que dinheiro importa, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, né? Ter orçamento facilita muita coisa, mas dinheiro não compra bom gosto. Dinheiro não garante uma casa elegante. Inclusive, eu acho que talvez essa seja uma das maiores armadilhas da decoração. Achar que tu só vai ter uma casa bonita quando tiver mais dinheiro sobrando no teu bolso. Porque isso não é verdade. Na maioria das vezes, o que falta não é mais dinheiro, é intenção, é critério. E hoje eu vou te provar de uma vez por todas que uma casa elegante é possível sim, mesmo com orçamento limitado. Porque quando a gente treina o nosso olhar, a gente consegue fazer boas escolhas em qualquer loja, e isso é libertador. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores, já deixa teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Eu analisei os projetos das casas consideradas as mais sofisticadas do Brasil. E sabe o que eu descobri? Que elas repetem um padrão. Mas não é o padrão que muita gente imagina, tá? Não são necessariamente casas cheias de peças absurdamente caras, móveis inalcançáveis ou então materiais impossíveis. Na verdade, elas são repletas de elementos muito, mas muito simples que são utilizados com critério. E sabe o que isso significa? Que tu pode ter tudo isso aí na tua casa. Eu vou te mostrar quais foram os elementos mais presentes nas decorações e como tu pode deixar a tua casa muito mais elegante utilizando exatamente os mesmos itens aí na tua decoração, mesmo que o teu orçamento seja super limitado, tá? O primeiro elemento que eu quero te mostrar é, para mim, um dos mais importantes de todos, que é a paleta de cores. Casas sofisticadas normalmente têm uma paleta muito bem estabelecida. E quando eu digo muito bem estabelecida, não significa que elas são que tudo nelas é bege, branco ou cinza, muito pelo contrário. São casas onde as cores são inseridas com intenção. Até porque quando tu decide ter uma casa monocromática ou neutra demais, tu não perde apenas a profundidade, o contraste e a variação, mas tu perde também a oportunidade de usar as cores para obter diversos benefícios. Talvez tu nem perceba, talvez tu não tenha te dado conta, mas as cores influenciam a tua percepção o tempo inteiro. Elas influenciam a escolha do tomate que tu vai levar para casa, o tempo que tu permanece em um restaurante, até a sensação que tu tem dentro de uma academia. Então, por que não usar isso também dentro da tua casa? Por que não usar a cor para deixar a tua sala mais aconchegante, para deixar o teu quarto mais propício ao descanso, ou então, sei lá, o teu escritório mais estimulante para te ajudar a aumentar a concentração, a ser mais criativo? Eu sei que muita gente até quer usar cores, tá? Eu sei disso. Eu sei que as pessoas têm medo. Medo de exagerar, medo de enjoar, medo de pesar o ambiente, medo de pintar uma parede e se arrepender depois. Então, se tu tem esse receio, uma forma muito simples de começar é usando a regra do 60, 30, 10. É uma regrinha muito utilizada dentro do design de interiores, dentro da arquitetura de interiores. É super simples, funciona assim. Tu escolhe uma cor de base, tá? Ela vai ocupar ali mais ou menos 60% do teu ambiente. Pode ser um tom mais claro, mais suave, mais fácil de combinar. Um bege, um areia, um off-white, um cinza mais aquecido, a cor que tu quiser, tá? Essa cor, ela vai aparecer nos maiores elementos. Então, pode estar nas paredes, pode estar nas cortinas, no sofá, na maior parte dos móveis. Depois, tu vai escolher uma segunda cor que vai ocupar mais ou menos 30% do teu ambiente. Essa é a cor que vai trazer personalidade, então tu pode ousar um pouquinho mais. Então, pode ser um vinho, um verde, um azul, um terracota, a cor que tu quiser incluir para trazer destaque para o teu ambiente. E essa cor ela vai aparecer numa poltrona, numa parede de destaque, num tapete, num móvel. Entendeu? E aí, por último, tu vai escolher uma cor, que vai ser a terceira cor, que vai entrar só para ser ali o toquezinho final. Então, ela vai estar mais ou menos ali em 10% do teu ambiente. Essa é aquela cor que aparece em detalhes, tá? Detalhes menores, por exemplo, numa composição de quadros, em algumas almofadas, adornos, daqui a pouco numa luminária. É um
toquezinho a mais para deixar o teu ambiente muito mais interessante. Essa regrinha, por mais que seja simples, vai te ajudar demais a criar uma paleta equilibrada e interessante. E isso vale para qualquer ambiente, tá? Mas na minha opinião, ela tem um ganho ainda maior para quem quer decorar a casa com um orçamento mais limitado. Porque daqui a pouco tu não precisa trocar nenhum móvel, tu precisa ajustar a tua paleta. De repente, repetir melhor uma cor que já está presente no teu ambiente, ou tirar uma cor que está deslocada, escolher um tom de parede que combine melhor com o teu piso, ou então, sei lá, daqui a pouco apenas trocar a cor das almofadas já resolve o teu ambiente. A paleta de cores é uma das formas mais eficientes de deixar uma casa sofisticada sem necessariamente gastar muito. Uma casa com cores bem pensadas, bem estabelecidas, pode trazer a sensação de acolhimento, de descanso, de energia, a sensação que tu quiser. E isso muda completamente a forma como a gente percebe esse ambiente. Mas assim, eu sei que escolher cor dá medo, né? Muita gente olha para aquele catálogo de tintas e trava, porque são centenas de opções, todas parecidas, todas com nomes interessantes. E aí, na hora de levar a cor para a parede, bate uma insegurança. Eu sei disso, porque é uma decisão difícil, né? São elementos grandes dentro do nosso ambiente. E é justamente por isso que existe o mapa das tintas. Ele é o meu guia para quem quer escolher as cores com mais segurança, sem depender de chute, sem depender do Pinterest ou então da indicação aleatória do vendedor de tintas no balcão na hora que for comprar tinta. Porque, gente, de verdade, a cor é importante demais para ser negligenciada. Lá dentro do mapa, eu organizei as paletas por sensação, eu te mostro como combinar, eu te explico como escolher a cor da casa em um conjunto e não apenas como uma escolha isolada. Então, se tu quer começar a controlar a atmosfera da tua casa através das cores de tinta, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Clica ali e vem conhecer o mapa das tintas. Outro elemento bastante presente em casas sofisticadas são os livros, mas não pelos motivos que muita gente imagina, tá? Eles não aparecem ali necessariamente porque a pessoa ama ler todos os dias ou porque tem uma biblioteca enorme dentro de casa e isso valoriza a decoração. Os livros aparecem muito em ambientes elegantes porque eles são excelentes elementos de composição. Eles preenchem os espaços, eles criam camadas, eles trazem altura, trazem textura, volume e, principalmente, contam alguma coisa sobre as pessoas que moram ali. Então, por favor, não me inventa de colocar livro falso no teu ambiente, principalmente aqueles livros cenográficos que imitam marcas de luxo, sabe? Sim, tipo Prada, Chanel, Louis Vuitton, Tom Ford. Ai, Tom Ford. Coitado do Tom Ford, né? Pobrezinho, já virou um clássico da decoração falsa. Se tu não tem conexão real com a história da moda, com aquele universo, com aquele assunto, não vai comunicar sofisticação, vai comunicar que é um cenário. E pra mim, sinceramente, não tem coisa mais sem personalidade do que uma casa que é montada para parecer elegante, para parecer chique, e não para representar quem mora ali, né, não para contar a história dos moradores daquela casa. Até porque o livro na decoração, ele não serve só para preencher um espaço vazio, embora ele seja ótimo para isso. Ele ajuda também a contar a história, né, contar a tua história dentro do ambiente. E é por isso que eu gosto tanto desse recurso e utilizo demais nos meus projetos, porque ele pode ser bonito, ele é acessível e pode ter significado, e isso é ótimo. Claro que a parte visual importa, eu sou arquiteta, eu trabalho com composição, então eu sei que a cor, que a proporção, que a harmonia fazem muita diferença no ambiente. Mas quando a escolha é só por estética, não tem nenhum vínculo com a tua vida, tudo isso cai por terra, fica raso, sem importância nenhuma. Se tu lê, ótimo. Usa os livros que tu realmente gosta, aqueles que dizem algo sobre o teu gosto, sobre o que tu estuda, sobre o que tu te interessa, sabe? Assuntos que contam um pouco de quem tu é. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de ler, é um hábito que eu trago desde a minha infância. Então, se tu vier na minha casa, tu vai encontrar os livros de diversas fases da minha vida. Tu vai encontrar clássicos, vai encontrar grandes atores, vai encontrar livros de arquitetura, mas também vai encontrar livros sobre o meu time de futebol, sobre as bandas que eu gostava, biografias, né, dos artistas que eu admirava, sobre cães e até sobre o Arnold Schwarzenegger. Sim, gente, eu tive uma fase obcecada pela vida dele e eu comprei todos os livros que eu encontrei.
sobre ele. Então até isso tu vai encontrar aqui. Ou seja, tu olha para os meus livros e tu entende um pouco de quem eu sou, do que eu gosto, da minha evolução, do que me trouxe até aqui. Agora, se tu não lê tanto, tudo bem, também não tem problema. Tu pode usar livros de fotografia, de arte, de culinária, de arquitetura, livros sobre a história da tua cidade, ou então livros de algum lugar que tu visitou e que te marcou, que tu gosta. Esse tipo de livro é ótimo, porque as pessoas podem pegar, podem folhear, podem ver as imagens, conversar sobre aquilo. Então, são livros que criam interação. Ele vira um assunto também, sabe, isso é muito legal. Isso é muito diferente de um livro de grife que tu coloca em cima da tua mesinha para parecer sofisticado, e aí quando a pessoa vai abrir, ela encontra os controles da televisão, porque na verdade ele nem é um livro, é uma caixa. Entendeu? E assim, gente, os livros, eles não precisam também ser utilizados apenas nas prateleiras. Tu pode deixar eles mais à mão, na mesa de centro, numa mesa lateral, no aparador, na cozinha, num barzinho. Tu pode usar eles de forma estratégica na tua composição. Numa estante, por exemplo, os livros eles ajudam a trazer altura. Tu pode colocar alguns de pé, outros deitados, pode usar um conjunto de livros daqui a pouco para elevar um vaso, uma escultura que tu goste. Os livros, eles preenchem muito bem os espaços, muito bem os espaços. Então eles ajudam também a quebrar aquela sensação de prateleira cheia de objetos soltos, eles funcionam como um elemento que traz uma união, né, ele traz uma diferença de altura, de textura, de cor, ele enriquece demais a composição, tá. Então o segredo é pensar os livros em 2 coisas diferentes, tá, composição e identidade, não negligencia nenhuma delas, não coloca livro genérico e também não deixa os teus livros só nas estantes, explora eles na tua decoração, que é sucesso. O próximo elemento aparece demais em casas elegantes e talvez por ser algo extremamente simples, ninguém dê bola, ninguém liga. São as bandejas. Pode reparar, toda casa elegante, toda casa chique tem pelo menos uma bandeja, seja num aparador, seja num lavabo, numa mesa de centro, na bancada da cozinha, sempre tem bandeja. E não é por acaso, as bandejas elas elevam demais o nível do ambiente, porque elas transformam objetos soltos em uma composição. Pensa comigo, tu entra numa sala e aí tem um aromatizador em cima de um aparador, daí tem uma vela do lado e um vasinho ali por perto. Não tá necessariamente bagunçado, mas também não parece pensado, não é uma composição. Parece que as coisas foram sendo deixadas ali assim uma por uma e foram ficando. Agora, pega exatamente esses mesmos elementos e coloca dentro de uma bandeja. Automaticamente, aquilo que antes era um monte de objeto solto e sem sentido começa a parecer uma composição. E essa é uma das grandes diferenças entre uma casa comum e uma casa sofisticada, quando a gente pensa no conjunto. E a bandeja é ótima porque ela cria um limite visual, ela organiza os objetos, ela faz qualquer coisa parecer intencional e ela faz isso independentemente de quanto ela custou. Percebe como isso confirma o que eu falei lá no início, que não é sobre comprar a peça mais cara, é sobre usar com intenção? Eu adoro bandejas, eu utilizo demais nos meus projetos e faz muita diferença, muita diferença. Eu vejo que tem lugar para ela em praticamente todos os ambientes da casa. Pode eu não consigo ver um ambiente que não aceite bem uma bandeja. E o melhor de tudo é que é uma peça extremamente versátil. Tu encontra bandeja de todos os preços, de todos os formatos, e tu pode escolher um modelo que reforce a identidade do teu ambiente, e isso é maravilhoso. Pensa comigo, se tu quer trazer textura, tu pode comprar uma bandeja de ratã, de madeira, de palha, de fibra natural. Se tu quer um ponto de brilho, tu pode usar uma bandeja de metal, né, dourada, prateada, cromada. Se tu quer uma coisa mais clássica, tu pode usar um vidro, uma pedra, uma resina. Maravilhoso, maravilhoso. Só precisa lembrar de uma coisa muito importante, né, a bandeja ela não tá ali para guardar as coisas, tá, ela tá ali para criar uma composição. Bandeja não é depósito. Tem muita gente que compra uma bandeja linda, maravilhosa, coloca em cima do móvel e quando vê, ela vira o endereço oficial é da bagunça. Começa com uma vela bem bonita, depois entra a chave do carro, uma nota fiscal, um remédio, um carregador de celular, vai dizer que não é bem assim, né. E aí quando tu vê, a bandeja não organizou nada, só deu um endereço mais chique para tua bagunça. E é muito fácil disso acontecer, pelo menos aqui em casa, tem que estar sempre me policiando.
E assim, gente, para montar uma composição bonita, tu não precisa de muito. Pode começar pelo básico. Escolhe 3 elementos para colocar na tua bandeja. Esses 3 elementos precisam ter alturas diferentes e não precisa de muita coisa, não precisa de excesso, né? Por exemplo, um vasinho mais alto, uma vela menor, um adorno médio, porque esse jogo de alturas ele cria um movimento. E quando todos os objetos têm a mesma altura, a composição fica totalmente sem graça. Então, fazer essa variação enriquece demais. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é variar as texturas. Então, por exemplo, uma vela num vidro, aí um vaso cerâmico, aí daqui a pouco a tua bandeja tem uma textura natural, sabe? Essa variação, ela deixa a composição mais rica, mesmo que os ambientes sejam super simples. Faz muita diferença, entende? Deixa a tua composição com cara de algo planejado, algo bem pensado. Então vale muito a pena fazer isso. Só presta atenção se tu for usar bandeja de bambu, tá? Principalmente em lavabo ou em banheiro que seja muito úmido. É algo que eu tô vendo muito por aí, muita gente tá utilizando, mas ninguém tá falando que o bambu é um material poroso. Ele pode mofar muito, muito rápido se ele ficar em contato constante com a umidade, tá? Com aquela bancada molhada. Então, se tu quiser usar, coloca aqueles pezinhos de silicone, sabe? Pra afastar, pra criar uma ventilação, ou então impermeabiliza, ou daqui a pouco escolhe um outro material se o teu banheiro for muito úmido. Porque senão, vai levantar tua bandeja pra limpar e ela vai estar completamente mofada, tá? Enfim, gente, eu fiz uma seleção de bandejas que eu usei recentemente nos meus projetos. Eu vou deixar os links aqui embaixo para te inspirar, para criar uma composição bem bonita, bem especial aí na tua casa e enriquecer o teu ambiente, deixar ele mais sofisticado, mais elegante. Outro elemento que aparece muito, muito mesmo em casas elegantes são os objetos metalizados. E quando eu falo de objetos metalizados, eu não tô dizendo que tu tem que transformar a tua casa no Palácio de Versalhes, tá? Assim, cheia de dourado por todos os lados. Não é isso. Casas sofisticadas, o metal ele entra como um ponto de brilho, sabe, em pequenos pontos, numa bandeja, num pé de um abajur, num adorno, num porta-retrato, são detalhes, mas que fazem muita diferença. O metalizado, ele traz um ponto de brilho para a decoração, e esse brilho, quando é bem usado, quebra a monotonia, sabe, cria um contraste, faz a composição parecer muito mais interessante visualmente. Agora, se tu gosta de dourado, tu precisa prestar muita atenção na hora da compra, tá? Porque nem todo dourado é elegante. Tem dourado que valoriza demais o ambiente, que traz uma sofisticação, e tem dourado que deixa a tua casa com cara de barata, assim, que desvaloriza demais, tá? O principal cuidado que tu precisa ter é com aquele dourado muito amarelo, muito saturado, muito vibrante. Sabe aquele dourado que não sei, que parece uma tinta amarela metalizada? Ele chama muita atenção, e aí, assim, quando o dourado chama muita atenção, quando ele grita demais, ele perde a sofisticação, tá. Então o dourado mais elegante, ele costuma ser aquele dourado mais suave, pode ser um dourado meio champanhe, um dourado envelhecido, escovado, acetinado, principalmente se tu for comprar uma peça mais acessível ou pela internet, que tu não vai conseguir ver o brilho da peça ao vivo, esses acabamentos eles costumam disfarçar melhor as imperfeições e eles deixam a peça com uma aparência muito mais refinada, tá. Porque assim, o maior inimigo do dourado barato é o brilho excessivo, porque eu já falei pra vocês, né, que a tinta quanto mais brilhante, mais ela destaca as imperfeições, nos materiais diversos também é a mesma coisa, tá. Quanto mais brilho, mais ele vai mostrar as imperfeições. E uma dúvida que aparece muito é se pode misturar metais. Pode sim, tá? Eu inclusive gosto muito, acho que fica bem legal. A casa ela não precisa ser toda de uma cor só, não precisa ser toda dourada, toda prateada, toda cromada. Às vezes, quando tu combina demais, tudo muito combinandinho, assim, deixa o ambiente sem graça. Então pode misturar sim, e o jeito mais fácil de fazer isso é escolher um metal principal, por exemplo, o dourado, tá? O dourado vai ser o principal. Então ele vai aparecer nas peças mais importantes ou em maior quantidade. Aí tu pode trazer o teu segundo metal só nos detalhes menores, né? Então assim, um porta-retrato, um abajur, né, uma moldura, um adorninho, tá? Não precisa também sair colocando metalizado em tudo, todos os lugares da casa, porque a ideia não é essa. O metalizado ele funciona muito melhor quando ele aparece como um ponto de luz, uma peça pequena, uma peça bem escolhida. Só assim um toquezinho de metal já pode mudar a percepção do ambiente e deixar o teu conjunto todo mais sofisticado. E o nosso último elemento é outro detalhe que muda completamente a percepção de uma casa,
que são as texturas. Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente não percebe. Às vezes a pessoa olha para aquele ambiente, acha sofisticado, acha bonito e acha aconchegante, mas não entende muito bem o porquê. O que que faz daquele ambiente ser tão aconchegante? Ela apenas sente que é. Não sei se já aconteceu isso contigo. Na maioria das vezes, essa sensação ela vem justamente da mistura de texturas. Uma casa elegante dificilmente vai ser feita de uma superfície só. Ela não é toda lisa, ela não é toda brilhante, ela não é toda fosca, não é toda igual. Ela tem contraste, ela tem tecido, tem madeira, tem fibra natural. Uma casa aconchegante de verdade, ela é feita de camadas de textura. E isso é ótimo, porque textura não precisa ser cara. Tu pode trazer uma textura para dentro do teu ambiente com um simples cesto de fibra natural, uma manta no sofá, almofadas com tecidos mais encorpados, daqui a pouco um tapete, uma cortina, uma bandejinha de madeira. É simples, é muito simples, mas ao mesmo tempo que é muito simples, é muito eficaz. Então, se tu sente que a tua casa ainda não tá aconchegante, experimenta olhar para as texturas. Talvez não falte trocar os móveis, né? Assim como no caso das cores. Talvez falte uma almofada com uma trama mais encorpada, uma mantinha, um tapete, uma cortina com um caimento melhor. Um ambiente sem textura, ele tende a ficar frio, principalmente quando ele tem uma paleta muito neutra, tá? Porque se a casa toda já não tem profundidade nas cores, ela precisa compensar isso com a variação dos materiais. E é a textura que cria esse jogo de luz e sombra que deixa o ambiente muito mais interessante, que traz conforto visual e conforto tátil. E pensa que com 30, 40, 50 reais tu já consegue começar a mudar a percepção da tua casa. Vale muito, muito a pena investir no teu lar. Sabe que eu vejo que às vezes a gente gasta esse valor com uma coisa que dura meia hora, uma pizza, um lanche, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente vai deixando para depois aquilo que faz parte da nossa vida todos os dias. E eu não tô dizendo que tu não tem que nunca mais pedir uma pizza, né? Pelo amor de Deus, não! Mas vale pensar, será que aos pouquinhos, né, uma parte pequena do teu orçamento não pode ir para construir o lar que tu quer viver? Para construir o lar que te abriga todos os dias? É uma coisa a se pensar, né. Percebe, assim, que como no fim nada do que eu falei depende necessariamente de ter uma casa enorme, uma reforma milionária, móveis caríssimos ou um arquiteto de renome assinando o teu projeto? Então, antes de achar que tu precisa trocar tudo, que a tua decoração tá perdida, que a tua casa nunca vai ficar aconchegante, que tu precisa reformar a casa inteira, ou então esperar sobrar mais dinheiro para começar, olha para o que tu já tem. Talvez a tua casa não precise de mais coisas, talvez ela precise de mais intenção. Talvez tu precise ajustar a paleta, tirar alguma coisa que tá sobrando, trazer um pouquinho mais de textura, coisas simples, coisas muito simples. Mas assim também, né, gente, lembra sempre, é uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, que o todo é feito de pequenas escolhas. E quando tu faz essas pequenas escolhas com intenção, não tem como não transformar a tua casa em um verdadeiro lar, em um lar aconchegante, um lar acolhedor, um lar que te dê vontade de ficar em casa, sabe, assim, que te recarregue de verdade. É isso que eu quero pra ti. E se esse vídeo fez sentido pra ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.